Olá, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou testando, né, essa forma aí de microfone. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o PND, né, que é a Prova Nacional Docente, em que ele tem um molde, né, ele é baseado e a matriz inicial dele é dentro do ENAD. Então, o ENAD, né, pessoal, para a gente entender, é o que avalia os cursos de graduação. E aí se tem um olhar que da necessidade de remodelar também essa prova, né? Por quê? Porque se espera que os profissionais que saiam para determinada área tenham determinados conhecimentos específicos e esses conhecimentos específicos agreguem ao profissional. Bom, então, num primeiro momento é isso. Poxa, Lília, então deixa eu entender como é que vai ser isso. A mesma prova que vai ser do ENAD é a prova da Prova Nacional Docente. Qual que é o objetivo, né, principal aí do PND, né, Prova Nacional Docente? É o quê? Que apoiar os processos seletivos, né, dos estados e municípios, contribuir numa melhoria, né, em relação à formação de professores e padronizar e elevar a qualidade dos processos seletivos. Então, gente, vamos entender um pouquinho mais? Os advogados, para que eles possam atuar, eles têm a OAB, né? Tem lá, faz a prova da OAB, e a partir dessa prova da OAB, é aí que ele consegue efetivamente trabalhar. E aí o que a gente tem percebido muito, né, que tem acontecido numa demanda maior. Os municípios abrem o concurso, né? Teve um concurso desses que eu prestei que foi até engraçado, né? Não vou trazer qual é o município. Fui lá, né? Me inscrevi, fui fazer a prova, era outro município em São Paulo. E aí eu conversando lá com os moradores, falei, para saber, né, coisas da cidade, tudo. Falei, não, eu vim fazer uma prova aqui do município tal, né? Tava numa cidade vizinha. Aí a pessoa virou e falou assim, mas você já tinha prestado antes? Eu falei, não, né? É a primeira vez que eu tô vindo. Eu vim também para conhecer a cidade, né? Agregar uma coisa a outra. E aí o rapaz, ele falou assim, então, esse município X, ele faz a abertura do, do concurso, mas não chama. Assim, como assim não chama? Então, é uma forma que eles usam para angariar dinheiro. Ninguém cobra, né? Até cobra, mas eles trazem uma justificativa X para justificar, né? Aí eu falei, entendi. Bom, fiz a prova, tudo bem, né? Tinha um grande volume de pessoas, porque o salário era bom, etc. Mas só para a gente entender que a Prova Nacional Docente, ela auxilia nesses processos de seleção. Então, ele está vindo, né, com algumas características que são legais para a gente observar. Primeiro que ela não substitui, né, a prova do concurso, ela não substitui a prova do processo seletivo, entretanto, ela entra com uns pontinhos a mais ali. Legal, né, gente? Vamos pensar. Tem aquela galera que é concurseiro. Falei, se eu me preparo, eu estou entrando na carreira docente, então tem a possibilidade. Que legal. E aí pensar também o seguinte, que para quem está iniciando, para quem não é da área, é uma porta. E todas as portas são possíveis, né? Elas são necessárias. Então, isso ajuda muito nesse olhar em relação à prova nacional docente. Bom,
A prova nacional docente, ela vai ter a duração, ela vai ter a validade dela é de 3 anos. Então, por 3 anos, eu consigo utilizar, né, esse fator. E eu preciso lembrar o seguinte, que a cada ano as coisas elas vão mudando. Então, às vezes, aquele município que antes acreditava, né, usava como um ponto adicional, começa a utilizar como uma forma de corte. Tudo pode acontecer, políticas públicas, tudo pode acontecer. E eu acredito efetivamente que, de alguma forma, o ENAD e a Prova Nacional Docente, ela vem, assim, a substituir muitas provas de concursos públicos. Por quê? Porque acaba gerando toda uma movimentação dentro de um município. E se você tem algo que ele já está pronto, e às vezes eu tenho a urgência, então se torna né, algo essencial. Então, pensar na prova nacional docente é a gente pensar efetivamente que é é um momento transformador na educação, e esse momento transformador, ele nos ajuda a olhar diferente a educação. Tanto é que esse ano foi implantado prova para medicina, prova para as licenciaturas. Então, como é que para melhores, né, profissionais aí de área. Então, isso é muito agregador. Isso é muito agregador. Desculpa. Uma coisa que a gente tem que pensar é o que eu preciso para ir para essa prova, né? Teoria. O ENAD, ele tem dentro das suas características, né, algo importante. Essa prova será anual. Todos os anos haverá a prova da prova nacional docente. Então, a cada momento, conforme eu for me preparando, mais possibilidades eu vou agregando. Saiu há pouco tempo uma lista né, dos municípios que aderiram, e aí foi muito engraçado porque 22 estados aderiram e 81, né, quase 82% dos municípios aderiram. Então, gente, vamos olhar, olha a possibilidade, o que está chegando para a gente. Então, e aí, o que eu acho que é muito engraçado na educação e tudo que é começo, que é início, possibilidade. As pessoas, elas não ligam muito. Ah, eu tenho, não vou fazer, eu já tenho, né, um cargo, eu tenho um emprego, para que eu vou fazer? Mas eu nunca sei o dia de amanhã. Então, é claro, né, para quem não fez a inscrição, vai ficar para o próximo ano. Entretanto, fica a dica do preparo para isso. Gente, a prova do ENAD é uma prova difícil, ela não é uma prova fácil. E ela é teórica, ela é um movimento de teoria e prática. Então, eu preciso ter uma base de conteúdo muito, né, assim, forte, de estudos, para que eu possa fazer essa prova muito tranquilamente, né? Lília, mas cai assim, que nem aquelas pegadinhas que são, né, de concurso, né, tinham 4 patos, 5 fugiram, quantos patos ficaram, né? Essas perguntas meio estranhas, assim, que a gente fala assim, meu, o que ele está perguntando aqui de verdade, né? Bom, o ENAD, ele não tem essa característica, né? Então, eu sempre acompanho, né, enquanto professora da área de licenciatura, enquanto coordenadora de área, né, toda essa trajetória aí profissional desde 2013 no ensino superior, o ENAD, ele faz um olhar em relação, assim, até que ponto aquele aluno, ele conhece a teoria e ele consegue compreender
essa teoria na prática. Desculpa, gente. Acho que todo mundo com a virada de tempo deu aí uma coisinha, né? E a gente está passando por muitos momentos de viradas de tempo. E o inverno rigoroso. Bom, então, importante pensar que as questões, elas são muito relacionadas à teoria da prática, questões objetivas e questões discursivas. Tem a parte de formação geral, que é aquela parte da pedagogia, assim, avaliação de aprendizagem, didática, né? Bem específico ali, enquanto formação geral, enquanto documentação, enquanto legislação. Então, isso é o núcleo de formação geral. E tem a parte dos específicos, né? Aquelas disciplinas, sabe, assim, que era da licenciatura, que tem um determinado olhar, e uma crescente dentro dos concursos também, que eu tenho discutido em alguns vídeos, que está relacionado à educação inclusiva e também está relacionado à questão da questão da diversidade étnico-racial. Isso é algo que vai abrindo de uma forma o olhar, né? Por quê? Porque vão aparecendo mais e mais. E pensando assim, né? Mas quantas questões poderiam cair, né? E aí entra um pouco de realidade, né? Isso é importante da gente pensar. Na realidade, enquanto professor, quanto pessoa que está na escola, nós nos deparamos com uma crescente que está relacionado à educação inclusiva. Há crianças autistas, crianças com necessidades especiais, e o professor ele precisa estar consciente sobre esse processo, consciente sobre o seu papel e aquilo que ele pode, né, ou não pode, o que ele precisa, o que ele não precisa, e uma teoria bem engajada, né? Então, nesse olhar, nesse pensar, preciso ter esse olhar em relação aos conteúdos da prova nacional docente. E aí, pensando, ops, gente, fiz arte, o computador é novo, ele fez uma arte, ele fez para as telas, assim, gente, que loucura. Bom, e, por fim, pensando, né, enquanto conteúdo geral, fundamentos da educação, didática, psicologia, sociologia, tecnologia educacional, diversidade étnico-racial, étnico-religiosa é ótimo, né? Que também é uma boa, viu? Pensando ali. Uma inquietação. Lília, como funciona a elaboração do ENAD? Quem faz o ENAD? Gente, é assim, ó. A história é a seguinte. Os cursos que no ENAD anterior tiveram uma avaliação com uma nota alta, né, que a avaliação do ENAD, a nota máxima é 5, provavelmente nesse período agora eles vão fazer alguma diferencial, mas enfim, também por causa da prova nacional. Entretanto, esses cursos que no último ENAD foram avaliados em 5, os coordenadores são chamados para elaborar a prova. E eles fazem uma cúpula lá no Ministério da Educação, lá em Brasília, em que o profissional ele é chamado para fazer parte, e nessa cúpula é que vão sendo criadas as questões. Por isso que eu preciso ter muito bem a base. Então não dá para chegar assim e falar, vou fazer a prova com o que eu tenho, vai dar certo. Não, eu preciso ter aquela teoria, eu preciso ter determinados autores bem marcados, porque são sempre aqueles que são utilizados em bibliografia básica.
Então, a bibliografia básica de cursos, de ementas, é aquela que vai ser, ela tem uma diversidade, mas num escopo, a gente já sabe quem são autores que são sempre, né, importantes, assim, do estudante saber, dele conhecer. Então, precisa do preparo, tá? Gente, eu espero que eu tenha falado tudo, né? E tenha dado ali um pouquinho de visão para vocês aonde é que precisa ter esses estudos, esse olhar, e o porquê da importância dessa prova. Importante também, estou deixando aqui no link, na descrição, um grupo de WhatsApp, que é o grupo que a gente vai fazer um grupo de estudos. Esse grupo de estudos, ele começa em setembro, tá? Então, ele tem uma composição de 10 aulas, em que eu vou trabalhar as questões objetivas, né, dando dicas, conversando sobre teorias. Tá lá, eu vou trazer todas as informações. Espero que vocês, quem não conseguiu participar nesse momento, consiga ver no momento posterior. Quem está indo para o ENAD das licenciaturas, e, nossa, é uma oportunidade. Gente, agora é a oportunidade de mudar de área, tá? Então, assim, o que eu tenho percebido no decorrer desses anos dentro dos cursos de licenciatura? Muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas fazem a licenciatura, aí elas não conseguem trabalhar na área. Porque não tem vaga, porque, enfim, N motivos. Essa é a oportunidade. Então, quem está terminando as licenciaturas e já está, né, esperando ali, falar, nossa, eu já estou nesse olhar, eu quero mudar de área, eu quero ser professor, eu quero estar na educação, é a oportunidade de entrar. O que eu percebi nos últimos anos, né, eu falo que tem o diploma, que é aquele diploma em que eu tenho numa pasta catálogo, porque constantemente eu sou inquirida, né, para que apresente esse certificado, ou eu posso ser um professor que eu tenho um certificado numa parede. O certificado na parede, ele não é legal. Por que que ele não é legal? Porque é um tempo, é uma dedicação, é uma são possibilidades. Então, não é legal. O que que é legal? Utilizar isso, vou, né? Vou abrir caminho, vou fazer, vai dar certo, é possibilidade. Então, olhar isso como possibilidade. Então, para quem está indo para a ENAD, nas licenciaturas, está terminando o curso, vai fazer a prova, se prepara, dá um tempinho ali, né? Coloque em estudo, né? Trabalhar um material extra, enfim. Quem não está na área, entretanto, tem o interesse, já se candidatou, vai fazer a prova, bora fazer essa prova, bora se preparar, bora para estudar. Por quê? Porque é a partir desse movimento que você agrega. E sabe o que é legal da Prova Nacional Docente? Você não está preso, né, dentro de um determinado município. Então, vários municípios, né? Que foi o comento que eu estou agora sonhando, né? O meu sonho de aposentadoria agora é mudar para o Nordeste. Então, olha só que oportunidade que eu tenho, né? E para outras pessoas também. Então, às vezes, olha, eu estou mudando, estou pensando em morar em outra cidade, quero mudar numa cidade que é melhor, né? Tem mais condições. Talvez eu já vá para o emprego. Gente, são tantas possibilidades que é aí que é o encanto de todo esse processo que a Prova Nacional está trazendo para nós. E eu espero, né, que vocês acessem lá, acessem esse canal, acessem o canal no WhatsApp ali, né, o grupo que foi criado, participe conosco do grupo de estudos, enfim,
agreguem em vocês esse conhecimento também. E é isso, gente. Bom, eu fico por aqui. Agradeço muito para quem assistiu, quem pôde acompanhar, quem não pôde, que legal. Assistiu depois, tá legal também. Então, gente, o link tá aí na descrição, né? Eu comento que o máximo que puder chegar de pessoas é o objetivo, porque eu acredito que é um momento muito especial na educação e é um momento muito agregador. É isso, agradeço vocês, beijos, a gente se vê e até mais.